Bom, meus amigos, hoje é uma prova teste do nosso canal no YouTube. Será chamado Vem Comigo para a Aviação. Eu apresento o meu amigo de mais de 20 anos, jornalista, repórter, o José Maria, trabalhou em todas as redações do Brasil, que vai enriquecer nosso canal, também é um aficionado pela aviação. Pois é, César, o que eu acho interessante nesse nosso trabalho, e também nós estamos emocionados porque o assunto é muito rico, é justamente de esclarecer essa atividade, essa conquista da humanidade, que talvez seja para todos a mais misteriosa de todas, né? Você consegue levantar um monstro de aço de 200 toneladas, sei lá, do ar, e ele vai voando como um pássaro. E já estamos em mais de 500 toneladas, né, Maria? O Airbus, né? O maior deles, 550 toneladas. E essa atividade é mágica, né? Em função disso. E nós, então, sempre suspeitamos de que as pessoas têm interesse em conhecer os seus bastidores, as suas intimidades. E eu acho que não há um guia melhor para a gente, nesse sentido, do que o César Lisforja aqui. Muito obrigado, Zé Maria. E o César Lisforja, só para saber da sua legitimidade para comentar esses assuntos, ele tem mais de 26 mil horas de voo. Então, façam o cálculo aí em casa. O dia tem 24 horas, então imagine quantos dias de voo tem o César nesse tempo. Não é 26, né? São 30.500. Eu estava mais. Eu estava chutando, mais. Né? 30 mil horas de voo. Então essa grande quantidade já dá credibilidade para o assunto que nós vamos conversar aqui. E nós temos 50 anos de jornalismo também, né, Zé Maria? 50 anos de jornalismo. Eu quero observar aqui que o nosso canal, pessoas que gostam da aviação, e é um canal dirigido aos leigos, né? Não é eu tenho colegas meus que são experts e tal, então não, o nosso foco é para pessoas leigas, e tudo que vai ser falado aqui é uma linguagem que qualquer pessoa pode entender. Exatamente, e eu volto a reafirmar a magia desse assunto, né, César? Né? Que entrando nos detalhes, as pessoas vão, praticamente, é quase imediata a paixão que esse assunto desperta. Eu acho que a melhor referência para iniciarmos esse caminho é começar a relembrar os seus passos desde o início, né? Você é gaúcho. Você é gaúcho. E, independentemente dos gaúchos, que em geral começariam a galopar, você resolveu voar, né? Então eu queria que você falasse. Não, a carreira como todo aviador, né? Começou no aeroclube, depois alguma experiência, comecei na aviação executiva, depois táxi aéreo, e aí, já com 5 anos de aviação, eu ingressei na Varig em 79, e fiquei lá até 2006, até o próximo que ela parou de voar, né? E depois, devido à condição que estava no Brasil, eu tive que voar fora do Brasil, e voei 14 anos fora. Eu voei 7 anos na China e 7 anos no Catar. E aí a pandemia me mandou para casa 1 ano antes, né? Eu queria pontuar aqui, Zé Maria, acho que é importante agora, nesse momento, 2022, né, que você falou da aviação, do fascínio, a importância da aviação na pandemia, né? A aviação manteve o mundo funcionando, trazendo as vacinas, os remédios, os alimentos, e a carga aérea teve um aumento espetacular, né, expressivo. O que aconteceu? Muitas fronteiras se fecharam, os voos de passageiro, as companhias continuaram trabalhando com os voos cargueiros. Inclusive, uma coisa que poucas pessoas sabem, se usou muito aviões de passageiro, transporte de passageiro, para levar carga, as vacinas, material médico, né? Tanto no porão como na parte de cima, que era regularmente usado pelos passageiros. Então a aviação ela sempre teve, desde o começo da sua criação, uma grande importância para a humanidade, eu acho. No caso da aviação de carga, mais para frente, nós vamos falar que você teve uma experiência muito grande também, e justamente na última etapa
da sua vida profissional, que foi lá no Oriente Médio, no Catar, etc. Na China Que você 7 anos a carreira. Agora, você começou na aviação executiva, né, César? A aviação executiva, ela tem um ar assim, hoje ainda, um tanto de sofisticação, de gente endinheirada que tem seu próprio aviãozinho para voar, aquela coisa toda, né? O que exatamente é a aviação executiva? E perto dessa aviação que nós conhecemos hoje, que vai, você já foi de São Paulo a Tóquio direto, São Paulo a Nova York direto, qual a diferença? Como que é você começar um aviãozinho daqueles? Você não se sentia primeiro uma rolinha voando, depois um falcão, depois? Não, observação, eu vou em aviação executiva, mas vou em avião pequeno, avião pequeno, né? Hoje o que você tem aí são aviões que fazem voos tão longos quanto os aviões comerciais, né? O cara faz daqui para Nova York, ou vai para a Europa nesses jatos, né? Na verdade, a aviação executiva as pessoas veem como um luxo, né? Um brinquedinho, não é. As empresas, a maioria das pessoas que têm esses aviões é uma ferramenta de trabalho. O meu primeiro emprego, eu lembro, o meu patrão ele demorava para ir, a viagem dele 7 dias, para ele sair do Rio Grande do Sul e até Mato Grosso, na fazenda que ele tinha lá. Ele comprou um avião e fazia voo em 6 horas, então você faz mais. Todo mundo, né? Esse senhor que é famoso, Warren Buffett, né? Ele também era meio assim, receoso da aviação executiva, achava que era um luxo e tal. Aí alguém emprestou o avião para ele uma semana, né? Para ele usar. E ele viu o que ele fez uma semana com o avião dele, o avião executivo, e o que ele faria se fosse usar a aviação comercial. Então, na verdade, a aviação executiva tem tudo a ver com produtividade, é uma ferramenta de trabalho. Claro que fim de semana a pessoa usa o avião, vai à sua casa de veraneio e tal. Agora, César, um dos grandes mistérios dos pilotos é que todo mundo, quando entra no avião, o sujeito já muda de estado emocional. Ele sai da sua, aspas, normalidade e já entra para um mundo totalmente inseguro para ele, né? Quer dizer, ele vai voar, etc. Não, mas o aviador que eu te falei, né? O aviador, por definição, ele tem que ser uma pessoa otimista, confiante, tem que se preparar para o voo, né, Zé Maria? Então, como... Às vezes começa vários dias antes, né? Eu me lembro assim, no voo, para fazer um voo que você nunca fez, né? Você se prepara, fica ali uma semana olhando tudo que você tem, material. Hoje as companhias disponibilizam tudo para você no seu tablet. Antigamente você chegava no aeroporto e o despachante te dava a documentação e você preparava muita coisa ali na hora. Hoje você tem tudo no seu tablet, você prepara em casa. Quando você pega a piloto da aviação comercial, né? A escala normalmente é mensal, então ele já sabe os voos. Se tem um voo ali muito longo, um voo que ele nunca fez, ele vai procurar tudo que tem no material da empresa, vai se preparar, vai estudar as cartas. Então hoje ficou bem melhor que antigamente, né? Bem melhor, Zé Maria. Bom, primeiro, você, naturalmente, a pergunta pode parecer até meio bobinha, mas você não tem medo de voar, né? Não. Olha, acho que é até uma contracepção, né? Piloto que tem medo de voar, eu acredito que tem algum, né? A gente tem eu acho que é o seguinte, para qualquer atividade, o que você tem medo? É medo que você não conhece. Como é que você vence o medo? Se preparando, né? E agora um piloto, César, ele tem que... o diferencial dele, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de enxergar o mundo, eu acho que tem um diferencial das pessoas comuns, não tem? Você não percebe isso? O aviador, ele vê o mundo... Você conhece o mundo inteiro, então você começa a ver, por exemplo... Eu fiquei 14 anos fora do Brasil, aí quando você volta, você vê o Brasil de fora, você vê o Brasil em perspectiva. Você conhece como é que é na Alemanha, como é que é na China, você já foi ao Japão. Então você se enriquece porque já viu outro, como é que é, né? Por exemplo, uma vez eu estava lá em Los Angeles, fui pegar um ônibus urbano, e chegou uma pessoa com a sua bicicleta, aí lá em Los Angeles os ônibus tem na frente, tem um dispositivo que você chega, põe a bicicleta ali e entra no ônibus. Aqui no Brasil nós não temos, né? Então essas coisas que te enriquecem. Você vai no lugar mais rico do mundo, que é a Suíça, lá eles usam bonde elétrico. Aqui no Brasil tínhamos, aqui em São Paulo, até algumas linhas, né? Porto Alegre tinha muito bonde elétrico e acabou. Então tu vê, até hoje a Suíça tem, que está voltando agora, né? Os veículos elétricos, vê. Então você se enriquece
porque você vê outros povos, né? No Japão, por exemplo, me chamou a atenção a educação do povo, a limpeza, tudo organizado, assim. Então você vai na Alemanha também, é muito bacana, na Europa. Mas o Brasil tem avançado, né? O Brasil está avançando, graças a Deus. O piloto, César, ele precisa dominar completamente os mecanismos da aviação, seja do ponto de vista matemático, seja do ponto de vista mecânico, de tudo, né? Como que ele consegue... Não, aqui no Brasil você vai tirar todas as licenças, né? Da ANAC, você vai tirar o piloto privado, depois com certas horas o piloto comercial, com 150 horas, depois você vai voando, mais experiência até chegar na licença máxima, que é o piloto de linha aérea, né? Uma coisa muito importante eu quero colocar aqui para os futuros aviadores, os que estão aqui do Brasil, é a importância do idioma inglês. Você é piloto aqui do Brasil, nós temos tradição, né, o brasileiro, já visto vários pilotos mundiais de Fórmula 1, pilotos de carro, o brasileiro tem aptidão com máquinas, né? Então o que impede da pessoa trabalhar fora do Brasil? Isso vale para qualquer atividade, não só aviação. O idioma inglês. Uma vez eu vi uma propaganda de uma escola de inglês falando: o mundo fala inglês. Então eu acho que a pessoa tem que saber que se você dominar o idioma, o mundo se abre. O teu mercado de trabalho não é o Brasil, é o mundo. Por exemplo, César, esse diálogo em inglês é fundamental no contato do piloto com a torre, por exemplo. Todos os países, né? Eles, o controlador da torre, todos os órgãos de controle de tráfego aéreo, eles têm a língua nativa, como no Brasil, né? O português e o inglês. Se for no Uruguai, se for na Argentina, for no Japão, for na China, o controlador de tráfego aéreo, todos eles vão falar a língua local e o inglês. Vamos começar. O que é o controlador de voo? O que ele faz? Qual a importância dele? O controlador de voo, ele controla todo o tráfego aéreo. Porque nós temos que pensar que não tem só um avião voando no céu, tem centenas de aviões, né? Sim. Já aconteceu comigo chegar num país lá do Oriente Médio, na hora chega todos os aviões, né? A hora do rush, né? A hora que todo mundo chega 30, 40, 50 aviões, assim, com intervalo de minutos, né? Então se torna como se fosse uma hora de 6 da tarde em São Paulo, sexta-feira, do rush, né? Todo mundo junto quer ir para um lugar. E só que diferente dos carros aqui na Terra, os aviões são controlados, né? Ninguém faz o que quer lá em cima. O cara vai dizer um por um, né? O que tem que fazer, tem que descer, subir, acelerar, reduzir. E ele vai colocar as pessoas numa fila, né? Um por um para pousar. Qual o aeroporto mais movimentado do mundo, César? São vários atualmente, né? Dar um exemplo. Era Atlanta, Estados Unidos, Nova York. Então, na Europa, o aeroporto de Londres, né? O Heathrow. Alemanha também, né? Mas para nós o interessante, para os pilotos, é a qualidade dos controladores. Então tem pessoas que se destacam, são até famosas, né? Se sabe que os controladores de Chicago, Estados Unidos, se diz que são os melhores do mundo, né? Eu operei muito tempo em Hong Kong e gostei muito também, porque Hong Kong ficou 100 anos como colônia inglesa, então eles pegaram todo esse know-how. Agora, todos que eu vi até hoje, na minha experiência de aviação, o pessoal da Inglaterra se destaca. Se destaca? Tá, mas você falou... Para começar, na Inglaterra, quando você chega lá, já é uma aula de inglês, né? Os caras estão aula de inglês. Agora, é impressionante, porque você está em um nível de cruzeiro, você está lá a 12 mil metros, né? Não vou falar em pés porque o pessoal não vai entender. Mas que a aviação se usa o sistema inglês de medidas, né? Mas tudo bem, vou falar em metros. Então você está em cruzeiro. Quando você fala com o Londres, né, o primeiro contato, ele já começa a te controlar. Ele já começa a te colocar na fila de chegada. Para quê? Para não ter espera. Tá. É uma coisa que, olha, de todos os lugares que eu fui, o mais perfeito foi na Inglaterra. Então, César, você saiu daqui com o seu avião. Sim. De Guarulhos para Heathrow. Tá. Aí você está voando lá. Qual o primeiro momento, quando você tem o primeiro contato com a Torre de Londres? Quando você entra no espaço aéreo do país. E como que você mete esse espaço aéreo? Como você tem na carta. A aviação toda são cartas aeronáuticas, né? Hoje já são digitais, né? Você pode ter no seu tablet, pode ser lá no teu equipamento de bordo, ou pode ter em papel. Aí cada companhia tem um sistema, né? Eu voei com papel, era muito bom. Depois eu acostumei com a parte eletrônica, que é muito bom também, porque tem mais detalhes e tal. Mas quando você entra no espaço aéreo do país, por exemplo, no Brasil, você vem da Europa,
Não é que quando chega em cima do território brasileiro, não, é lá no mar, 200 milhas fora, mais. E esse espaço aéreo, às vezes, não é o político, né? Não, tem um órgão da ONU, a ICAO, que ele vai dizer onde é que é o limite do país, vai negociar aquilo ali, né? Então o Brasil lá no meio do oceano, que não é áreas, o que eu quero dizer, não são águas territoriais do Brasil, mas já está sob a jurisdição do controle do Brasil, entendeu? Então, por exemplo, você vai descer em Heathrow, você está indo para lá. Depois, Heathrow dá 8 horas, eu acho. Aí você sai daqui, vai sair pelo Nordeste, né? Ou Natal, ou Fortaleza, ou Recife, depende da rota. E a rota da aviação, ela muda todo dia. Por quê? Porque como se tem a previsão dos ventos, é programado a rota que vai ter o menor tempo, né? Tá. Então você pode dizer, vamos dizer que você vai para Londres, tem 4 rotas lá, você pegar a carta, tem 4, 5, 6 rotas. Então cada dia vai ser uma. Por que vai mudar? A do vento. E quem define isso? Tem empresas que fazem o despacho do voo. Aí eles têm os dados no computador, daquele dia o vento mais favorável é para aquela rota. Vamos dizer que tem as 6 rotas. Um dia é a rota 1, um dia é a rota 5, então todo dia. Vamos pegar o exemplo de Heathrow, por exemplo. Quantas rotas tem normalmente? Vamos dizer que tenha 3 ou 4 rotas para Londres, né? Aí você sai aqui pelo Nordeste, vai em direção ao norte, né? E aí passa ali Ilha da Madeira e vai indo, falando com os órgãos de controle, né, da África ali, que também tem a jurisdição sobre o mar. E você vai falar com o pessoal da Inglaterra mesmo aproximadamente 50 minutos antes da chegada, né? E você vai trocando, né? Tem um controle de rota, você está lá com 12 mil metros, e quando você chega aproximadamente meia hora do aeroporto, 150 milhas, né? Que dá 250 quilômetros, aí você começa a descida. Aí já é o outro órgão de aproximação, e depois quando você está bem perto já do campo, aí você passa para a torre de controle. Você vai mudando, né? Cada órgão tem uma jurisdição pela distância do aeroporto, pela altitude. Tá. Então, no caso, a 250 milhas de Londres, você já começa a se preparar para o descida, pouso, né? Agora, você está a 10 mil pés, que é essa média aí, né? Em cruzeiro é 35 mil. 35, 40 mil pés, né? É mais. Então, como você sabe que está na rota certa, os equipamentos do avião estão dizendo que está na rota certa, né? Porque você está vendo aquele mar lá, aquele mar não tem nenhuma referência, sabe, né? Será, de repente tem uma ilha, antigamente, quando começou a aviação, né? A aviação se voava usando a navegação das estrelas, né? Tinha um navegador a bordo, então se tomava posição, ele calculava. Até tem uma piada, né? Que o navegador sempre dizia para você, o comandante, olha, comandante, há meia hora atrás nós estávamos aqui nesse ponto, porque demorava, ele media a posição da estrela, ele fazia os cálculos, era meia hora. Não tinha computador, né? Aí foi evoluindo a aviação, depois veio os sistemas mais avançados, e hoje tem o avião tem equipamentos dele, é exatamente o mesmo que os mesmos que foram criados para ir à Lua, sistema inercial de navegação. Então só se foi à Lua por causa desse equipamento. Chama-se navegação inercial. Quem quiser vá no Google e pesquise. E hoje tem ainda mais avançado, porque esse sistema como a Terra é redonda, tem um erro, uma precessão pela rotação da Terra e tal. Então hoje esse sistema que tem lá é corrigido pelo GPS. O que é o GPS? É uma constelação de satélites, né, da atmosfera. São 60 satélites e eles dão sinais. Então, a qualquer momento que o avião tem equipamento para captar o sinal, ele te dá exatamente onde você está no globo, te dá a tua altura, velocidade, te dá o vento. Então, esse sistema ele alimenta o de bordo e você tem erro assim próximo de zero, muito, muito pequeno. Agora, quando isso é como você aparece na sua tela lá, aparece a Terra, você estão voando, aparece. Você vê a Terra redonda todo dia? Não, só se você voar, porque a aviação comercial, Zé Maria, para tu entender, tem uma limitação de altitude. Os aviões podem voar até 45 mil pés. Por quê? Se por acaso estourar uma janela, uma porta, ou ter um vazamento de pressurização, e tem que explicar também para as pessoas que o avião, ele voa numa altitude, mas a cabine lá dentro do avião é lá embaixo, bem lá embaixo. Vou dizer que o avião está voando a 12 mil metros, mas a cabine, dentro da cabine do avião, você está voando a 2 mil metros. Por quê?
Porque o corpo humano ele funciona normalmente até 10 mil pés, que dá aproximadamente 3 mil metros. Então, acima de 10 mil, você vai começar a ter assim, um pouco de cansaço, a tua concentração diminui, então você tem que usar oxigênio. Como o avião é pressurizado, é para isso aí. Então ele pode voar lá a 12 mil metros, 13 mil metros, e a cabine lá dentro está voando a 2 mil metros. Né? Como essa pressurização é mantida? O ar porque o motor a jato tem um compressor, aquilo ali, né? Ele comprime o ar e tem um processo. Eu não vou me estender aqui no funcionamento do avião a jato. Então há uma sangria, né? uma captação do ar pressurizado do compressor do motor, dos motores, né? Vai para os filtros e pressuriza a cabine. Então isso é muito importante. Então, voltando lá, né? O avião ele tem uma limitação aos aviões civis de 45 mil pés, aviões comerciais, não aviação executiva, que é diferente. Para quê? Para que se por acaso despressurizar o avião, ele tem que fazer um mergulho, né? Não se chama mergulho na aviação, descida de emergência, que é o procedimento que é treinado, 6 meses os pilotos fazem treinamento no simulador de voo. Isso é treinado, então você tem que sai da aerovia, sai do caminho dos aviões, você sai fora e inicia a descida. E você põe a máscara. E lá atrás tem um dispositivo por pressão. Quando a cabine atinge aproximadamente 14 mil pés ou 13.500 pés, as máscaras caem dentro daqueles compartimentos e a pessoa tem que colocar. Aí dá o tempo, ela tem oxigênio ali, cada máscara do passageiro para 15 minutos. Então, por quê? Aí nesse tempo o piloto vai descer e vai atingir a altitude de segurança, que é 10 mil pés. Que o ar fica rarefeito. Fica rarefeito. Ele não tem. Se você manter o avião lá a 12, 13 mil metros sem a máscara, todo mundo vai falecer, né? Não é possível a vida, né? A vida como eu falei, o corpo humano funciona bem até 10 mil pés. Acima disso já tem perdas, né? Você tem notícia, César, de algum voo em que a máscara não desceu? Sim, vários. Por quê, César? Problema Inclusive teve um caso famoso, né? Um avião executivo, algum problema deu, que o piloto despressurizou o avião, estava voando em cruzeiro, né? Um jatinho. E aí despressurizou, ele não usou a máscara por algum motivo, você sabe, e todo mundo a bordo faleceu. E o avião continuou voando. Nossa. Lá nos Estados Unidos, o avião veio, ele vinha lá do interior dos Estados Unidos, ele ia pousar em Miami, e ele passou Miami, assim, em voo de cruzeiro, os caças vieram, né? Porque eu não falava com ninguém, aquele avião lá, há um risco de ser um ato terrorista e tal, aí eles viram, os pilotos chegaram bem pertinho e viram o piloto caído assim, né? Os dois, né? Caído, ou desmaiados ou mortos, né? Então, e aí depois quando acabou o combustível, o avião caiu lá no mar, lá na Bahamas, né? Teve vários casos já. Teve um avião lá da aviação da Grécia, que também aconteceu a mesma coisa. O avião não pressurizou, os pilotos não perceberam, e ele fez todo o voo que estava programado no computador, chegou no destino, ele ficou orbitando, né, até acabar o combustível, caiu, morreu todo mundo. Mas o piloto não. Nesse caso da Grécia. Agora existe, né, Zé Maria, para complementar. Os aviões têm alarmes, isso aí, da altura da cabine, avisa na hora, está lá, está subindo, já está avisando, né? E o piloto então é treinado para imediatamente começar a ter. Essa manobra, descida de emergência, seguido de uma despressurização, é treinada regularmente, cada 6 meses ou anual, no treinamento dos pilotos. Tem companhias que usam o treinamento semestral e outras em anual, né? Por órgão da aviação é anual, né? Aí tem empresa que treina cada 3 meses ou cada 6 meses, né? Mas a norma legal é anual, né? Fazer o teste anual. No simulador. E depois tem um voo também que vai o examinador, que você faz um voo, mas é um voo normal, né? Vai só observador. Mas essas ocorrências, pelo que eu sei, são raras, né? Não são frequentes, não. São raras. Um voo. Eu vou em avião comercial na minha vida desde 1980 até agora, 40 anos, né? Aviação comercial, nunca tive despressurização, né? Porque tem sistemas duplos, então é tudo muito. A aviação, Zé Maria, como leva muita gente, né? É uma coisa muito. Tem uma importância. Todos os equipamentos de um avião que são relevantes, né? Vou dizer todos, eles são duplos ou triplos. Sistema de navegação do avião, ele tem 3 sistemas. Por quê?
se provou matematicamente que é quase que impossível os 3 sistemas dependentes. O que a gente chama de sistema, no caso? O sistema de navegação, sistema de pressurização, sistema hidráulico, e os comandos de voo, os freios. Então, tudo que é relevante, importante no avião, ele tem no mínimo 2. Isso chama-se redundância. Então, se pifar um, ele prossegue o voo com 2. Né? Por exemplo, um avião que eu voei, um avião de grande porte, o MD-11, sistema hidráulico, tinha 3 sistemas hidráulicos. O sistema hidráulico no avião é que nem um carro na direção, né? Hoje em dia, poucos carros não têm direção hidráulica, né, Zé Maria? Tudo é hidráulico. O avião todo ele é hidráulico. Né? Hidráulico, os aviões mais modernos são comandos eletrônicos de voo. Então, por exemplo, o avião tem 3 sistemas. Eu fiz um voo uma vez, aí um sistema pifou, deu vazamento. Aí vai lá, você vai no manual e consulta o equipamento mínimo para você prosseguir o voo. Então o mínimo é 2. Se pifar 2, tu ficar com um só, tu tem que pousar o quanto antes. Então nesse voo que eu fiz, era um voo São Paulo para Los Angeles, voo de quase 13 horas, né, 12 horas. Passando ali Cuiabá, né, porque a rota sai pelo oeste aqui do Brasil, né, para quem não sabe, a rota para Los Angeles sai pelo oeste do Brasil aqui. E quando passamos em cima de Cuiabá, o copiloto estava descansando, o comandante deu problema, o sistema hidráulico 1. Aí eu já sabia, não. Então fui lá, conversei com eles, vimos tudo, não. Com 2 podemos prosseguir com toda a segurança. E nós conseguimos o voo até o destino, né? Até os Estados Unidos. Nesse caso, por exemplo, César, aí vamos falar do sangue frio, quer dizer, o sistema 1 pifou. Sim. Aí você vai no manual, examina o manual. Claro que eu já sabia, porque é muito treinado isso aí. Você já treinou muito, né? Então, você vai lá só na hora olhar, só para você, né? Para todo mundo, o pessoal está aqui escrito, podemos prosseguir o voo. Mas você, como comandante, já tem você estudou, já sabe que você pode ir com o sistema inoperante, né? Tanto que tem 3, né? Enquanto isso, lá na cabine dos passageiros, não, ninguém está sabendo. Você está tomando uísque, está paquerando a moça do lado, isso aí não está sabendo. Na verdade, você falou uma palavra, sangue frio, né, que não é isso o caso. A aviação é muito, eu te falei, já comentei contigo, é tudo muita certeza, muito estudo. Você conhece, treinou, já foi para o simulador de voo. Então não tem assim, eu vou, quem sabe vai dar. Não tem isso na aviação. A aviação comercial é tudo certeza. Se tiver dúvida quanto à segurança do voo, você tem que pousar o avião e esclarecer o que está acontecendo, fala com a empresa. Então você nunca vai conseguir um voo assim, eu não sei se vai dar para chegar lá, se vai. Não, isso não existe, né? Esse é protocolo, protocolo, né, de segurança. Então dá um exemplo. E vimos assim, o que você vê, o que eu vi ao longo da minha carreira. Quando um piloto não segue isso aí, vou citar um exemplo aqui agora que todo mundo lembra, a Chapecoense, né? Aquilo ali não era para acontecer, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi uma coisa. Agora eu não me lembro bem ali, o piloto, qual foi o problema? Ele ia fazer um voo da Bolívia para a Colômbia. O avião que eles estavam voando tinha que fazer uma escala para Bacê, lá acho que em Bogotá. E o piloto chegou, porque quando você pousa um avião, Zé Maria, tem uma despesa, né? Você vai pousar um avião, você paga o pouso. Você vai pagar assim, vamos dizer, $2, $3 mil, né? Para você pousar lá, abastecer o avião, pagar as taxas aeroportuárias e tudo mais, né? E o piloto, ele decidiu, esse piloto que estava a bordo era um dos donos da empresa. Ele decidiu, por motivos que só ele sabe, só ele sabia, prosseguir o voo até o destino. E tanto que ele chegou lá, aí outro avião declarou emergência. E ele não falou nada, ficou à espera e acabou o combustível. Não era para acontecer. Ele era para ter pousado lá na Colômbia, abastecido, porque você tem que fazer assim, o voo é A para B, né? Você decola. Aí você tem que colocar, fazer cálculo de combustível, não vou falar nem plano de voo. O cálculo do combustível é A para B. Então você decola, vai até o destino. Aí tem que ter uma reserva. Você vai para o campo alternado, que o campo pode estar fechado, né? Pode estar com chuva, pode estar com mau tempo, pode ter um avião que pousou lá, furou o pneu, interditou a pista. Então ele vai ter que ter combustível para ir para o aeroporto de alternado, de emergência, e mais, aí varia 30 minutos, que é o mínimo, 45, 1 hora, né? Então, nesse caso, nós já estamos com 2 assuntos interessantes que você falou. Um deles é o 2 slot. Às vezes essa questão acaba
transtornando o voo, né? Sim. Né? Sim. Que é isso, slot? Como que é descer e subir? O slot é o horário, né? Como se fosse uma janela, né? Você tem uma janela para decolagem, você tem lá, o teu horário para decolar é 14 horas. Se tu não decolar, um exemplo, né? Se tu não decolar até 14h30, você perdeu o teu horário, você vai ter que entrar no final da fila. E isso eu vivi uma vez, fizemos um voo do Brasil para a Alemanha. Aí tivemos que pousar por um problema técnico em Portugal. Então nós saímos do plano de voo, né? Do nosso plano de voo. Era fazer São Paulo, Frankfurt. Nós pousamos em Lisboa. Quando você faz isso, o teu horário que estava reservado para você, você perdeu, né? Aí pousamos em Lisboa, abastecemos o avião, resolvemos o problema. E aí tivemos que esperar lá umas 2 horas para conseguir esse slot para decolar. E por que você teve que parar em Lisboa? Teve um problema de indicação lá nos tanques, né, de combustível. E por precaução, seguindo o protocolo de toda a segurança, né, da aviação comercial, nós resolvemos pousar em Lisboa. Assim, pousamos, toda a segurança, veio a manutenção, olhou, verificou, o avião correio abastecido, né, e fizemos o voo. Só que atrasou acho que no total umas 3 horas, né, a chegada lá. Então, no caso nesse caso foi uma emergência, né? Não era emergência, não. Foi um pouso de precaução. Qual a diferença de pouso de precaução e de emergência? Emergência é quando é mandatório. Por exemplo, num avião bimotor, um jato, um Boeing 777, ele é bimotor, né? Se você perder um motor, é mandatório por normas internacionais e da empresa você fazer o pouso no primeiro aeroporto que possa acomodar aquele avião. Não é jogar o avião na lavoura, não. É pousar no aeroporto que não vai ter um acidente, né? O avião voa com motor só, ele é homologado. Aí se você está voando um avião trimotor ou um quadrimotor, vou usar um exemplo de um quadrimotor, um Boeing 747, um avião quadrimotor, 4 motores. Se você perder um motor, por algum motivo, um vazamento de óleo, outra coisa, você prossegue o voo, não é emergência. Porque você tem 3 motores, você perdeu só 25% da tua força. Num avião bimotor, você perdeu 50%, metade. Então, para cada tipo, tem essas normas, essas regras, né? O avião trimotor, que era o caso aqui que nós tínhamos no Brasil, né? O DC-10, o Douglas DC-10 e o MD-11, eram 3 motores. Você perdia o motor, não era emergência, prosseguiu o voo. Mas no caso da emergência, a torre que orienta Quando você tem uma emergência verdadeira, não é um pouso de precaução, tá? É uma emergência. Então você declara a emergência para o órgão de controle, e aí tem todo um protocolo, você tem prioridade para pousar, você é número 1. Você fica número 1 para tudo. Aí tem o aeroporto, tem lá um protocolo, aciona o bombeiro, aciona os hospitais para ficar de prontidão, então várias medidas são tomadas. Não houve nada ainda. Se o piloto declarar emergência, aí já começa uma série de procedimentos. Qual o momento que o piloto declara emergência? Quando tem emergência, um fogo a bordo, controlar a fumaça a bordo, tem várias coisas, né? Tem uma lista lá, você tem no manual do teu avião, tem uma lista de coisas lá que você declara emergência. Você não vai declarar emergência porque pifou o toalete a bordo, né? Isso não é. Então temos lá claramente, né? Perda do motor, fumaça a bordo, fogo incontrolável, tem várias coisas. Aí tudo muda, você é o número 1. Pois é, César, mas nesse caso, o de precaução, como que é feito o contato com a torre? Para falar, olha, eu estou com o motor só, é isso aí? Como você fala, no Código Internacional, são várias mensagens. Eu não vou falar aqui porque as pessoas em inglês acho que não vem ao caso, mas para cada tipo de emergência, vamos dizer que para cada tipo de ocorrência, vamos falar assim, é melhor. Tem um tipo, é como se fosse graus, né? Tem o grau mais leve, o segundo e o terceiro, né? Então o primeiro é Mayday, né? O primeiro é a palavra em inglês. Mayday, que vem do francês me-aide, né? É uma palavra que é origem do francês. Me ajude. Então você está pedindo ajuda para todos os órgãos de controle, inclusive outros aviões que estão perto de você. Às vezes você perde o rádio, tem o rádio lá em emergência, outro avião transmite para você. Teve um caso lá, um acidente lá em Dubai, um tempo atrás, que quem fez a comunicação com a torre foi um avião que estava voando perto. Porque ele não conseguia falar, tem um problema lá nos rádios, ele estava com fogo a bordo, então esse avião que estava perto fazia a ponte, né? E como ele soube? O piloto conseguiu falar com ele? Não, porque para tu entender, ali no avião normalmente são 3 rádios, né? Um que está usando a frequência normal,
e tem um que é emergência. É uma frequência então, ninguém fala ali só em emergência. Se você ali naquela frequência de emergência, está todo mundo escutando. Então você está trabalhando com um rádio aqui, normal. E você escuta esse de emergência. Todo mundo escuta aquele rádio de emergência. Todo mundo que está voando no mundo é uma norma internacional. E os órgãos de controle também. Por exemplo, você perdeu a comunicação com o órgão. Às vezes o rádio, acontece muito, você fica fora de alcance. O controlador tem que falar, olha, agora mude da frequência tal, porque você vai sair do alcance daquela torre para outra, né? Às vezes ele está falando com o outro, esquece que ele vai falar, te chama, tu não escuta. Então, ele chama em emergência o teu voo e outra pessoa vai escutar, olha, a torre lá está te chamando, chame agora tal frequência. Então, essa frequência de emergência, todo mundo escuta. Em VHF, é um termo técnico, 121.5. Então todo mundo escuta essa, só se fala ali em emergência ou necessidade. E todos os órgãos de controle também estão. É a chamada frequência de guarda. Você já teve Mayday na tua vida, Celso? Não. Nunca. Coisa leve, assim, de não declarar Mayday. Agora, você quando faz treinamento no simulador de voo, que é feito a cada 6 meses ou anualmente, você vai para lá para treinar o quê? Só emergências. Coisas que não ocorrem. Agora, o simulador de voos, no caso, é uma coisa muito complexa, né, César? Porque o simulador de voo, cada avião tem seu simulador, né? Isso, cada modelo tem seu específico. E quando você está em escola de aviação, hoje, na minha época não tinha, hoje já tem simuladores genéricos, né? Que simulam jatos de pequeno porte para preparação. Mas depois que você vai voar numa aviação comercial, por exemplo, para cada tipo de avião que você vai voar, a sua licença, você pode voar todos os aviões. Mas quando você vai voar o avião A, B, você tem que fazer um curso daquele avião. Primeiro você faz o curso no computador, antigamente era na sala de aula, hoje é no computador. Você vai depois para o simulador de voo, faz os treinamentos, aproximadamente são 10 lições de 4 horas. Você vai fazer um exame no simulador e aí você vai ser liberado para começar a instrução no avião. Em rota, né? Vai colocar em prática aquilo que você apresentou. Aí você vai voar o avião com o instrutor, que vai voar o número de horas com você, e você vai ter depois um exame final que ele vai te liberar para você voar como comandante ou como copiloto aquele avião. Se tu trocar de modelo, é tudo de novo. Tudo de novo. Porque os aviões, a troca de modelo, tem alguma mudança substancial no funcionamento? Não, a parte de voo é a mesma. O tráfego aéreo, a navegação, os aeroportos, o que muda é o fabricante. Se você voar um avião Boeing é de um jeito, a cabine é de um jeito, os sistemas. Se você for voar um Douglas é de outro jeito, se for voar um Airbus é de outro jeito, né? Ou um avião chinês, que estão fazendo agora muitos. Então é por isso, né? Então você vai estudar, na verdade, as diferenças, né, de um para o outro. Porque muita coisa é o mesmo, né? Tráfego aéreo, navegação, você lidar com o tempo, né? As condições meteorológicas, né, na verdade. Então é isso aí. Isso é outra coisa, César, que as pessoas, agora eu estou me colocando na condição de passageiro. Né? A coisa que você pode estar com um problema imenso lá na cabine, e ao mesmo tempo você está. Os passageiros não estão nem aí, né? Tá tudo azul, né? Mas começa a chover e dá raio e todo mundo fica apavorado lá dentro, né? As companhias, na verdade, elas têm manuais, um manual para o comandante, para orientar o comandante como fazer a comunicação com os passageiros. Tem uma maneira de fazer. Você não vai dizer, olha pessoal, comece a rezar aí e tal, que elas vão cair daqui a 5 minutos. Você não faz isso, né? Você vai falar de uma maneira adequada. Cada companhia tem esse manual e... Dá um exemplo de você pode falar assim, o avião ia sair, está lá para sair às 2 da tarde, aí o avião não sai. Então eu escutei muito ao longo da minha vida pessoas, né, amigos falando que teve um problema, atrasou e ninguém falou nada. Isso é ruim, né, Zé Maria? É ruim. Eu sempre procurei ter uma boa comunicação com os passageiros, porque eles merecem, né? Claro. Eles estão pagando a passagem, então eles são teus clientes, né? E a vida eu sempre dei toda a informação para eles, toda uma maneira correta, né? Não para causar pânico, medo, não. Olha, o avião está com problema, a situação está sob controle e nós tomamos uma medida assim, vamos fazer isso aqui, vamos pousar ali, Tem muita coisa também, Zé Maria, hoje é emergência médica,
que ninguém fala. Eu já tive emergência médica a bordo, várias. Partos. Só passar mal a bordo, né? Então hoje as companhias, sistema moderno, elas têm um sistema que tem uma empresa que dá o suporte, né? Então tem uma criança passando mal no avião. Aí você liga, o avião tem um telefone via satélite, vem o comissário, liga para essa empresa e fala, olha, a criança tem 8 anos de idade, está com febre, assim. Fala tudo. E aí essa empresa tem lá uma equipe de médicos que vai dizer o que tem que fazer. Por que tem isso? Para tirar, primeiro para fazer a coisa bem feita, né? O suporte médico. E o segundo para tirar todo o problema legal da empresa. Então ela tomou a decisão baseada numa opinião de médicos, né? Ele vai dizer. E o que ele diz lá, o médico disse, eu tive isso aí. Um dia embarcou uma criança no voo, aí começou a passar mal. Aí eu estava assim, com 8 horas de voo, era um voo longo, um voo de 15 horas. Aí o comissário falando com o médico lá por telefone, falou assim, comandante, o médico quer falar consigo. Aí eu peguei, por favor. Mas o médico na terra? Não, lá por telefone, em voo, Zé Maria. Estava com 8 horas de voo. Mas o médico estava a bordo? Não, é a empresa que. A empresa tem convênio com essa empresa lá. Tudo por telefone, né? Aí ele queria falar comigo, comandante, o senhor tem que pousar esse avião. Então eu tenho que pousar um avião, Zé Maria. Porque se essa criança morrer, eu posso até ser preso. Tu entendeu? Ele consegue fazer o diagnóstico assim? Só não, ele vai acompanhando. Eu já assisti isso aí já. Vamos dizer que o médico determina, olha, cada meia hora meça a temperatura da criança, ou de hora em hora. E foi feito isso aí. Quando chegou lá na 8ª hora, a criança começou a ter convulsões. Então o médico falou, comandante, o senhor tem que pousar esse avião. Era um voo lá do Oriente Médio para Houston, e nós íamos sobrevoar Chicago na rota. Aí vamos dizer, 40 minutos na frente do avião. Eu já mudei ali o destino, o piloto me ajudou, e nós já demos até um estimado para ele, olha, nossa decisão, nós vamos pousar em Chicago a tantas horas. Nós pousamos em Chicago, já estava tudo pronto lá, ambulância, tudo. Fizemos assim, o trânsito, né? Abrir a porta e fechar a porta, foi acho que 30 minutos. Aí quando abri a porta do avião, já veio a ambulância, os médicos, paramédicos, removeram a criança com os pais. Aí veio o despachante, abastecemos o avião e fomos embora. Prosseguimos o voo. Atrasou um pouco, né? Atrasou uma hora, mas... Então é isso, é uma coisa que tem muito corriqueiro hoje. Tem passageiro que tem óbito, que faz óbito a bordo também, né, Ana Maria? Isso é comum. Nesse caso, fazer óbito a bordo, você vai... Aí tem todo o protocolo. A companhia tem um protocolo, isso aí mais dos comissários, né? A gente tem lá algumas coisas, os pilotos têm o procedimento, mas mais quem vai lidar com isso aí é os comissários. Eu li que, por exemplo, que não remover a pessoa, remover as pessoas que estão ao lado dela, né, do falecido, cobrir a pessoa com cobertor, de todo um protocolo lá, mas isso aí não é muito para nós, né? A gente prossegue o voo e os comissários vão fazer o protocolo, né? E por exemplo, a pessoa falecendo a bordo não se comunica? Não, ninguém fala nada, né? Tá lá todo mundo quieto, dormindo no meio do voo, você vai lá, cobre a pessoa, pronto, acabou. Tira as pessoas que estão ao lado, pronto. Eu só vou... Você não vai anunciar, né, que morreu o passageiro. Não, eu vou fazer a parte que um amigo meu, aconteceu com isso, o passageiro morreu, né? Aí o avião desceu e tal, e aí ele quis ficar a bordo. Você falou, mas ele desce todo mundo, né? Aí o comissário pediu. Aí ele falou, não, eu vou ficar. Não, mas você não pode ficar. Mas por que ele vai ficar? Não, é que aquele ali falou assim, Aí o cara se mandou rapidamente. Um amigo meu falou, saiu rapidamente do avião. Agora, o comissário de bordo, César, qual que é o preparo dele para atender emergências enquanto os médicos não são acionados? Não, eles têm preparo, têm treinamento, né? Mas é limitado, né? O passageiro não vai fazer uma cirurgia agora, eles têm lá um kit é muito bom, excelente, né? Mas é limitado, né? Limitado. Então, agora agora se for uma coisa assim séria que você não conseguiu lá com a tua ligação telefônica e tal, você tem o último recurso de fazer um anúncio. Se faz isso, né? Se tem médico a bordo, hoje em dia é comum ter médicos a bordo. Já aconteceu isso aí, até de salvarem a pessoa, né? Então, você tem esse recurso também, né? Você faz um anúncio, por favor, se tiver algum médico a bordo, se apresente, né? Aí já conseguiu, tem 3 médicos a bordo, né? Então, já aconteceu contigo isso? Já. Bom, eu fiz um voo uma vez, né, Maria? Era um voo diurno, São Paulo, Nova York. E tinha uma atriz famosa, não vou dizer da emissora, mas claro.
naquele momento era a mais famosa para da novela e tal, do Brasil. Aí nós iniciamos a decolagem e eu interrompi a decolagem. O avião apresentou um problema, né, técnico, e eu interrompi a decolagem e voltamos para o estacionamento. E aí, coisa normal, estava de manhã, não teve nada. Assim que começou a decolagem, interrompi, não teve nada de muito drama, né? E essa atriz famosa fazia questão de falar comigo o que tinha acontecido. Aí ela veio na cabine, ela e o marido. Eu falei, olha, deu um problema aqui técnico, nós vamos trocar de avião, mas não tem nada de coisa mais séria. Bom, César, na minha experiência a respeito disso, também havia um governador de São Paulo, cujo nome eu vou declinar. Sim. Ele entrava num avião, em geral era avião da VASP, né? Sim, sim. Ele levava a saudosa VASP, né? Saudosa. Ele levava um jornalista junto. Então, a primeira coisa que era o assessor de imprensa. Tem os assessores de imprensa, mas tem os jornalistas convidados. Os convidados, tá. Entendi. Então, os jornalistas mandavam junto. Então, a gente entrava no avião, a primeira coisa que ele fazia era ir lá correr para a última poltrona do avião, né? Sabe, ficava lá, né? Pois é, governador. Ele ficava lá, mas aí, porque o senhor ficou preocupado, o segundo voo que eu vejo que o senhor vai lá para o fundo do avião, falou, eu aprendi que quando o avião cai, os que sobrevivem melhor são os que ficam sentados lá atrás. Tá bom. Tá bom, ótimo. Tá bom, não é o caso. Ótimo. Então, César, você, nesse caso, por exemplo, de situações, naturalmente, que podem ser dramáticas conforme o estado emocional da pessoa, embora não haja nenhum risco iminente, etc. Você já teve alguma experiência com celebridades nesse sentido, da pessoa ter medo de viajar, de voar, essas coisas? Não, com celebridade não. Eu tive com passageiros normais, né, comuns. Me lembro de um caso de uma moça lá em Buenos Aires que ela tinha pânico de avião. E naquela época, né, Zé Maria, década de 80, 90, ainda era possível levar o convidado à cabine, né? A companhia não tinha objeção. E ela aí veio na cabine, colou lá na cabine com a gente, o comissário junto com ela, segurando a mão dela, e ela olhando tudo ali, a gente trabalhando, né, conduzindo o voo, ela veio sem problema nenhum. E ela tinha pânico, né? Então se fazia muito. Naquela época era encorajado pelas empresas, você abrir a porta da cabine, convidar as crianças, fazia isso aí, as companhias encorajavam, né? Depois, como você sabe, teve lá os atentados das torres, né? E aí, hoje os aviões têm porta blindada. Isso que nós queremos falar depois no próximo capítulo, porta blindada sobre essa questão aí, né, Serra? Inclusive, na época que houve, né, eu dei entrevista, eu falei, olha, só hoje, naquela época, né, que teve os atentados, eu falei, só tem uma empresa no mundo que tem porta blindada, que é a Companhia de Israel. E eu acredito que isso aí vai se tornar comum. E realmente, todos os aviões hoje é porta blindada, né? Mas então agora vamos ver. Eric, eu precisaria então de ver, fechamos, né? Eu queria ver como é que está, sabe, César? Então, né? Vamos fechar, despedir? Vamos. Né? Encerramento do nosso primeiro capítulo do nosso canal. Queria agradecer a participação da Ana Maria, com toda a sua experiência de jornalismo. E convido a todos a participarem, se inscreverem no canal. E vamos ser muitos capítulos, vamos entrar nesse mundo da aviação aí, com muita calma e tranquilidade. Zé Maria, por favor. Eu também quero agradecer ao César essa oportunidade, porque realmente é um mergulho num assunto fascinante, né, César? É muito interessante e também é estimulante pessoalmente também, sabe, César? A gente vai aprendendo, vai acumulando conhecimento, etc., e vai enriquecendo a nossa alma. Muito obrigado, foi uma coisa muito legal. A gente se vê no segundo capítulo. Muito obrigado a todos. Até o segundo capítulo.